Bíblia Sagrada. 1 Reis, capítulo 7. Salomão edifica um palácio. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, e 100 côvados de comprimento, e 50 côvados de largura, e 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, de vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente da outra janela, em 3 ordens também em todas as portas, e ombreiras eram quebradas de uma mesma vista, e uma janela estava de frente da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para o pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico de obra semelhante a este, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas e medidas, serradas à serra por dentro e por fora, e isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre as pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E em cima sobre pedras finas lavradas segundo as medidas de cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Assim seja. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Irão e de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali. E fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, e as alturas de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas de 5 côvados, era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeias para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios de um pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo que estava junto à rede. E 200 romãs em fileiras ao redor estavam sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz, e sobre as cabeças das colunas estavam as obras de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda
até a outra borda, redondo ao redor, e de 5 côvados de alto e um côvado de 30 côvados, e cingia ao redor, e por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens desses botões foram fundidas na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores, para a banda de dentro, e a grossura era de 1 palmo, e a sua borda, como a obra da borda de um copo ou de flor de lírios, ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, e o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras da base de cima e de baixo dos leões, dos bois, junturas de obras estendida. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas. E a sua boca estava dentro da coroa, e era de 1 côvado por cima, e era a boca redonda, segundo a obra da base, quadrada, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de 1 côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos, e suas cambas, e os seus cubos, e os seus raios, todos eram fundidos. E havia 4 ombros aos 4 cantos de cada base, e seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas, cintas que saíam delas, e nas pranchas, e nas suas asas, e nas suas cintas, lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor. A saber, das 2 colunas, e os globos de capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e das 2 redes, para cobrir os 2 globos, os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, de todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei fundiu uma terra barrenta entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do cobre.
Também fez Salomão todos os utensílios que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da propiciação, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espivitadores, também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias e os perfumadores e os braseiros, e outro de ouro finíssimo, e as coiceiras para a porta da casa interior, para o lugar altíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, prata e o ouro e os utensílios, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Assim seja.